Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Martins e nesse canal a gente debate física e matemática. Estamos na aula 3 de um curso de ótica e nessa aula a gente vai debater um pouquinho sobre espelhos planos, tá? Aqui a gente vai aprender o que é um espelho plano, como é construído esse espelho, como ele gera a imagem e quais as características dessa imagem. 4 perguntinhas que você tem que saber responder até o final da aula. Primeira, o que é um espelho? Como é confeccionado um espelho? Como ele gera a imagem e quais as características dessa imagem. Beleza? Se gostar, não esquece de curtir e comentar aí embaixo e colocar a sua dúvida. Então vamos à aula de hoje, então, sem mais delongas. Logo de cara, a gente vai definir o que é um espelho plano, tá? Geralmente você pega uma superfície completamente plana, essa superfície completamente plana geralmente utiliza uma lâmina, tá? Uma lâmina de vidro, tá? Essa lâmina de vidro é aplicado sobre ela um polimento metálico e aí você tem o espelho propriamente dito, tá? Então, normalmente são feitos de uma superfície metálica polida, tá? Esses espelhos, eles vão possuir a capacidade de refletir, obrigatoriamente, e essa superfície vai ser completamente plana, tá bom? E esses espelhos, eu tenho certeza que você deve ter um em casa, ou já viu em algum local, em vários ambientes, esses espelhos sendo utilizados, tá bom? E só para lembrar você que esse fato de ser completamente plana, significa dizer que você não tem curvatura na face, tá? Então, se você tiver curvatura na face, você pode deformar essa imagem, deixando ela maior, menor ou com distorção. Ou então você pode inverter essa imagem de cabeça para baixo, que é o caso dos espelhos esféricos, que a gente vai ver isso daqui em outro momento, não é agora. Agora a gente vai focar apenas no espelho plano, tá? De outra maneira, a gente pode dizer o seguinte, que esse espelho plano, ele é confeccionado como? É pegado uma lâmina de vidro, né? Sobre essa lâmina de vidro, que tem as faces paralelas, obrigatoriamente, porque senão não é lâmina. Então, para ser lâmina de vidro, tem que as faces serem paralelas, porque se essas faces tiverem curvas, elas vão alterar a capacidade de formação de imagem desses espelhos, tá? Você pode fazer uma curva em uma dessas faces, aí você vai ter uma lente formada, ou você pode fazer uma inclinação, você vai ter um prisma, mas nesse caso, como as faces são paralelas, elas não vão ter grau, não vão ter divergência, e você não vai afetar as características do espelho, tá? Então, por isso que utiliza lâmina. E sobre essa lâmina de vidro, é aplicado um polimento de nitrato de prata, né? Então, esse teor prateado, essa cor prateada do espelho, ele advém, né, do nitrato de prata. Quando você quebra um espelho, faz uma raspadinha assim, você começa a soltar aquele pó que cai do espelho quando ele é raspado, ali é exatamente o nitrato de prata. Então, aqui você vai ter o quê? Uma lâmina, obrigatoriamente, né, mais esse nosso nitrato de prata, certo? E esses dois ingredientes, entre aspas, formados, a grosso modo tem mais alguns outros ingredientes, a gente não vai entrar em detalhe aqui, na indústria dos espelhos, mas a grosso modo você vai ter uma lâmina, que não vai ter grau, você vai ter o polimento e você vai ter o espelho formado após dessas duas aplicações serem feitas, tá? Então, a grosso modo, né, um espelho plano, o que é um espelho plano? É uma superfície em forma de lâmina, que é aplicada sobre ela um nitrato de prata, e aí você tem esse espelho confeccionado, né? Então, as primeiras perguntas já deu para resolver, né? Você sabe que um espelho é uma superfície completamente plana que recebe um polimento e tem a capacidade de refletir a luz. Então, esses espelhos planos, matematicamente, nas questões de concurso, vestibulares, etc., você tem que saber como é que eles são apresentados, né? Como é que eles são representados, em manuais, técnicos, etc. Então, esses espelhos planos, eles são representados como um segmento de reta vertical, que é esse caso aqui, pretinho aqui embaixo, e essas ranhuras indicam a face que não tem espelhamento, tá? Então, essa aqui, ó, é a face sem polimento, tá? Aqui você tem essa parte da minha direita aqui,
Geralmente é a superfície do espelho em que vai ter contato com a parede, em que você vai colocar uma moldura de madeira, em que você não vai ter reflexão, você não vai se olhar para ela. É a parte de trás do espelho, que vai estar muitas vezes na parede. Então, essas ranhuras que são colocadas nos espelhos indicam a face que não tem polimento. Então, diante disso, você já deu para perceber que a face que tem polimento é essa da esquerda, né? Então, significa dizer que a luz vai estar à esquerda, sendo emitida em direção ao espelho, né? Aqui você pode ter um objeto qualquer que está emitindo luz, ok? E essa luz vai emitir chegando nessa face esquerda do espelho, que é a face lisa, é a face polida, é a face que não tem ranhura, que é a partir dali que a imagem vai ser formada, tá? Então, essa representação não tem segredo. Vamos só colocar aqui uma representação para a gente não perder o fio da meada e ficar mais claro ainda. Então, para eu representar um espelho, basta você colocar um segmento de reta, ok? Um segmento de reta, e a partir daí você coloca, né, as ranhuras, né? Então, a gente vai colocar aqui as ranhuras no espelho para que a gente tenha um espelho formado. Então, aqui, um espelho, deixa eu aumentar a espessura da linha. Então, aqui, vai ser um espelho, colocou a ranhura. Aqui eu tenho um espelho 1, aqui eu vou ter, ranhura também. Eu posso ter, o espelho 2. E esse aqui eu posso colocar as ranhuras aqui. A gente vai ter um espelho 3. Então, 3 espelhos sendo gerados, segmento de reta, ranhura, e indica a parte que vai receber a luz e a parte que não vai receber a luz. Tomem nota. A partir de agora, se tiver dúvida, comenta aí embaixo. Eu acho que eu já mereço um joinha já, né? Porque já apresentei a confecção, como ele é feito, como é que eu represento e tal. Então, se eu merecer o joinha, dê o joinha aí para nós. Fenômeno da reflexão. Bom, o fenômeno da reflexão acontece toda vez que a luz incide numa superfície espelhada, tá? E só que a gente tem que ter um cuidado aqui, porque existe duas reflexões. Existe a difusa, que a gente já falou sobre ela na aula 1. Se não viu a aula 1 ainda, eu vou colocar aqui em cima, em algum momento vai aparecer aqui um link. Clica, assiste a aula 1, depois você vem para cá. E a regular, tá? Nesse momento, eu estou falando da regular, que é aquela reflexão em que a luz incide de forma paralela e reflete de forma paralela. Você não tem deformação nessa superfície, você não tem ranhuras na superfície. A superfície é polida, a superfície é lisa. Então, nesse caso da reflexão regular, que é esse caso que a gente está relatando aqui nos espelhos, então essa daqui é uma reflexão regular, porque a superfície é polida, é lisa, tem nitrato de prata, é um espelho plano. Então, se você tiver uma superfície irregular, eu vou colocar aqui, eu já falei, mas eu vou reforçar essa ideia aqui em cima, tá? Se o vídeo ficar um pouco longo, tenham paciência, vai dar tudo certo. Então, aqui, a gente pode ter uma superfície que ela tem ranhuras, ela tem deformações, e a partir daí, a luz, quando ela incide em superfícies desse tipo aí, pessoal, o que acontece é que ela perde o paralelismo. Então, ela vem paralela, ela vem paralela e vai perder o paralelismo. E esse caso aqui acontece toda vez quando você tem uma superfície, pessoal, que ela é irregular, tá? É reflexão, de novo, reflexão em superfície irregular. Você tem a perca desse paralelismo, tá certo? Então, essa é a ideia principal. Lembrando que vamos chegar lá na imagem ainda, viu? Então, esse caso específico da reflexão, que a gente chama de difusa, acontece aonde, Fábio? Parede, concreto, mesa, madeira, papel. Então, você não tem polimento, não é espelho. Então, tem reflexão difusa. Nos espelhos, a gente tem a nossa reflexão regular. Beleza? Nada demais, né? E agora, a gente tem que entender o seguinte, que nessa reflexão existem alguns elementos. E os elementos que a gente vai destacar é quais? A superfície do espelho S, que é o nosso espelho que está sendo traçado. Esse raio incidente, que a gente vai chamar de RI, tá? De forma abreviada aqui, né? E esse raio que refletiu é o nosso RR, tá? Vai ter dois ângulos de incidência e de reflexão, tá? E essa reta de referência normal, ela é perpendicular à superfície, tá? Então, quais são os elementos?
o ângulo, o raio. O raio que chega na superfície, o raio que incide na superfície, o raio que toca a superfície, RI, raio de incidência, e esse raio que reflete é o nosso raio refletido, que é o RR. Esse ângulo entre o raio incidente e a reta normal, que é perpendicular à superfície, a normal, essa reta é normal. Por que ela é normal? Porque ela faz 90 graus com a superfície. Então, o ângulo entre o raio que incide e a normal, ângulo de incidência, que é o nosso izinho aqui. E esse ângulo entre a reta normal e o raio que refletiu é o nosso ângulo de reflexão. Você não pode esquecer disso. Ângulo de reflexão é o nosso R, o ângulo de incidência é o nosso I, e aí você tem também aqui a reta normal, que ela é perpendicular à superfície, tá bom? E a partir daqui, a gente tem uma lei da reflexão. Então, essa lei da reflexão vai garantir que durante a reflexão da luz na superfície espelhada, você vai ter sempre o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Isso é uma lei da reflexão, a gente aceita. E acontece, geralmente, é facilmente provável isso na prática. Você consegue provar na prática que isso aqui acontece a partir de incidências de feixe de luz, tá? Então, em toda superfície polida, em toda superfície em que acontece a reflexão regular, esse I automaticamente vai ser igual a R, tá? A gente vai usar isso para construir as imagens, tá? Essa lei, ela é fundamental para construir as imagens. Fábio, dá um exemplo para a gente entender, bem simples. Vamos lá. Vamos pegar aqui uma superfície, aqui em cima, né, de um espelho. Vamos colocar aqui as nossas ranhuras. Vamos colocar aqui o seguinte, ó. A gente vai pegar um raio incidente na superfície, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos colocar um raio incidente na superfície. Esse é o raio refletido, né? A gente sabe que ele é igual, vamos colocar aqui, né? Pela lei, né? Então, significa dizer o seguinte, ó. Vamos traçar aqui a reta normal, que ela é perpendicular à superfície. Aqui é a nossa normal. E geralmente, pessoal, essa normal, você coloca ela pontilhada, tá? Não esqueça desse detalhe. Então, você coloca ela no seu caderno pontilhada, assim, para não dar tanta importância assim. Apesar dela ser importante, mas você coloca ela pontilhada. Então, ó, se esse ângulo aqui, ó, preste atenção, ó, se esse ângulo aqui for 30 graus, preste atenção para você entender, ó. Se esse ângulo aqui, ó, for 30 graus, automaticamente a gente sabe que o nosso I é 30, que é o ângulo de incidência, ó, você já sabe disso, tá? Esse daqui, ó, é o RI, esse daqui, ó, é o RR, e aqui é a nossa normal. Então, você já sabe automaticamente que esse ângulo R que está aqui, ó, do outro lado, na reflexão, esse R aí automaticamente é quanto? 30 graus também. E aqui você sabe automaticamente quanto é que mede esse ângulo X aqui, ó. Deixa você pensar um pouquinho aí, esse ângulo X, quanto é que mede? Pensou? 60, né? Porque se a normal é perpendicular à superfície, então você tem, ó, se aqui é 30 graus, aqui é 60, porque a soma desses dois ângulos, né, tem que ser 90 graus, porque a reta normal é perpendicular à superfície, tá? Então, você sabe que x mais esse 30 aí vai ser igual a 90. Então, automaticamente, passou subtraindo, esse x aí vai ser 60 graus, né? Então, ó, é tranquilo demais, né? Então, você não pode cair nessa pegadinha que o ângulo que a superfície faz com o raio incidente, ele não é o I, né? Ele é o complementar do I, tá? Então, tome só cuidado com essas pegadinhas aí que vem caindo nas provas também, tá? Então, vamos adiante. Tá, e as imagens? Como é que constrói essas imagens? Bom, eu vou começar aqui traçando a imagem de um ponto luminoso. Aqui a gente vai ter um ponto luminoso e vai ter uma imagem extensa, tá? Eu vou partir de um ponto luminoso e a gente vai entender como é que essa imagem do vaso se forma aqui atrás, tá? Aí agora eu vou pedir um pouquinho de paciência de vocês, que eu queria que vocês acompanhassem o raciocínio. A gente vai construir do zero essas imagens, tá? Aí você vai acompanhar o raciocínio e vai entender realmente como é que ela se forma. Então, eu vou abrir aqui uma imagem, uma página em branco, tá? E vou colocar aqui, pessoal, um espelho, tá? Então, a priori, traçar esse espelho é tranquilo, né? Vocês já aprenderam aí a ideia que coloca essas ranhuras e traça o espelho.
Eu vou colocar aqui um ponto luminoso, e eu vou chamar esse ponto aí, ó, de A. A gente sabe muito bem que esse ponto A aí, pessoal, é fonte de luz, tá? A é fonte de luz, tá? Como ele é fonte de luz, significa dizer que ele emite luz, tá? E esses raios luminosos, a gente vai traçar eles aqui em direção ao espelho. Eu vou traçar dois, tá? Eu vou traçar uma em linha reta, que vai passar pelo espelho. Ele vai bater no espelho, ele vai tocar o espelho e vai voltar. Ele vai incidir no espelho e vai voltar, tá? Eu vou considerar que esse ângulo aqui, ó, ele é 90 graus, tá bom? Então, é o batido da tabela da sinuca, né? A bola bate, perpendicular ao chão e sobe. Então, ela bate e sobe. Ela bate e volta. Esse caso acontece toda vez que o ângulo de incidência aí é zero, né? Lembra que toda vez que o raio de luz chega perpendicular à superfície, ele é zero, tá? Cuidado nesse caso aí, tá? Então, esse caso aqui, o I, pessoal, presta atenção, ó, o I é 0 graus, tá? E agora eu vou colocar mais um ângulo e vou aqui para baixo. Vamos traçar aqui para baixo, uma linha reta aqui. Então, esse outro ângulo aqui, a gente já sabe muito bem, eu vou traçar normal, tá? Então, traçando aqui a normal, certo? Presta atenção, você entendeu o raciocínio, ó. Eu vou traçar aqui a minha normal, ela vai ser tocando aqui o raio incidente, né? A gente sabe que ela é perpendicular à superfície e eu vou traçar o raio refletivo, olha só. Aí aqui a gente usa a lei, concorda? Aqui a gente vai usar a lei para afirmar que esse ângulo aqui, ó, é igual a esse, tá? Então a gente já sabe disso, né? Que o raio de incidência, o raio incidente é igual ao raio refletido. Só que você vai fazer assim, ó. Para trás do espelho, você vai traçar o que a gente chama de prolongamento. Então, você vai pegar uma régua, ó, preste atenção no raciocínio. Ó. Você vai pegar aí uma régua, deixa eu buscar uma régua aqui para você entender o raciocínio junto comigo. Ó. Preste atenção, olha só. Vou pegar aqui uma régua, você vai pegar uma régua em casa, né? Ó, certo? Você vai pegar uma régua em casa e você vai, pessoal, fazer esse prolongamento dessa maneira. Deixa eu diminuir essa régua aqui, ó. Você vai fazer esse prolongamento dessa maneira. Você vai pegar o raio que refletiu, ó, o raio que refletiu, prolongar para trás, e aí você vai fazer esse segmento aqui, ó. Esse. Deixa eu colocar azul para ficar mais bonitinho aqui. Eu vou fazer ele pontilhado. Você vai fazer esse prolongamento para trás aqui. A dica que eu estou dando. Ó a dica. E aqui a mesma coisa você vai fazer, pessoal, para o raio que incidiu de forma 90 graus com a superfície. Esse raio aqui, ó, você vai fazer a mesma coisa com ele. Desculpa, peço já de pedir desculpa a vocês. Eu estou fazendo assim. Se gostou dessa forma que eu estou construindo, né, detalhadamente, comenta aí embaixo também, tá? Fábio, tá muito chato, muito demorado, comenta aí embaixo também. E se gostou, não esqueça de comentar essa forma que eu estou fazendo aqui, junto com vocês. Aí aqui você vai trazer também esse raio aqui, ó, que o raio incidente você vai traçar alinhado com a régua, tá? E aí você vai agora fazer eles pontilhado. Eu vou deixar essa régua aqui e eu vou pontilhar esses raios que estão para trás, ó. Esses, ó, você faz o pontilhado. Esses raios aqui, pessoal, na física, a gente chama ele de raios prolongados, tá? Toda vez que você projeta eles para trás, a gente chama de prolongamento, tá? E aqui, pessoal, é o seguinte, vocês vão me perdoar, porque aqui eu não gostei dessa construção, tá? E eu vou fazer uma gambiarra aqui, tá? Vou fazer uma gambiarra. Vocês vão ter que aceitar, o desenho não está ajudando, né? Vocês vão ter que aceitar que esse ponto de encontro dos prolongamentos, que eu vou chamar de A', ele pessoal, a imagem do A, tá? A imagem do A. Para eu fazer esse ângulo igual a esse aqui de baixo, tá vendo que o de baixo está maior? Tá vendo? Esse ângulo aqui, ele é igual, só que eu não tenho um transferidor aqui, né? Ia perder mais tempo fazer um transferidor para colocar aqui, para medir esses ângulos, tá? Então, esse ângulo de baixo, ele está um pouquinho maior, tá vendo? E ele, pelo fato de ser maior, isso faz com que essa distância, ó, seja diferente dessa, tá?
E para resolver esse problema, eu vou dar uma dica para você, tá? Ó. Então, a dica que eu vou dar vai ser o seguinte, ó. Presta atenção à dica, para você traçar essa imagem de forma correta. Ó. Presta atenção, ó. Então, aqui, o que você vai fazer? Ó? Você vai pegar a régua, ó a dica que eu estou dando. Você vai pegar a régua e aí você vai medir essa distância do A até o espelho. Ó. Tá dando 8, tá? Ó. Do A até o espelho dá 8, 8 mais 8 dá 16. Eu vou colocar bem aqui, ó, o 16, para a gente entender o raciocínio. Esse carinha aqui, ó, é o A'. Então, você já sacou aí, já percebeu, né, qual é a ideia que a gente vai fazer aqui agora, né, ó. Sabendo que essa distância é a mesma, você já pode traçar agora o prolongamento, o nosso querido raio prolongado. Então, você vai traçar para cá agora, para trás do espelho. Você vai pegar a régua, vai traçar para baixo também, que a gente tinha feito anteriormente. Percebeu por que eu fiz aquela fórmula lá e agora eu estou dando essa dica, né? Olha só, você vai passar pelo ponto A e passar pelo ponto onde a luz incide no espelho, ó, tá vendo? Ó? Presta atenção aí, para você entender o raciocínio. Ele vai passar por aqui e vai passar por aquele ponto. Aqui você vai traçar um raio novamente, ó. Olha lá, ó. E aqui você vai traçar o prolongamento lá para aquele ponto A. Tá? E aqui você já consegue perceber uma coisa interessante que está acontecendo. Por quê? Ó? Porque esse ângulo são iguais agora. Ó. Então, esse ângulo I, ok? Ó, ele é igual a esse R. Aqui o raio que refletiu. Está aqui o prolongamento dele para trás. A gente vai pontilhar. Ok? Ó, ó, que ficou mais bonitinho agora do que o desenho, tá vendo? Então, esse caso aqui específico me garante o quê? Me garante, pessoal, que esse ponto O aqui, ó, esse ponto O, esse ponto A e o ponto aqui de cima, que eu vou chamar de P, ele forma dois triângulos. Ó, esse triângulo 1, que é o triângulo APO, e o triângulo 2, que é o triângulo P'O. Eles são congruentes, tá? Eles têm ângulos iguais, que é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é igual a esse, ele tem esse lado comum, esse daqui é 90 graus, aqui também é 90 graus, você vai ter dois triângulos congruentes. E isso me garante que essa distância PA' é igual a essa distância PA. Daqui a gente conclui que a distância AP vai ser igual a PA'. Concorda? Percebeu? Pessoal, se você achou demorada essa parte do desenho, pula, adianta o vídeo, mas é interessante você olhar, tá bom? Pra você não ter essa dúvida. Então, qual é a ideia aqui? Aqui a ideia é que existe uma simetria. Então, ó, o que a gente pode escrever aqui agora? Ó? A gente pode escrever o seguinte, que a distância, olha só, que a imagem, olha, a imagem de a linha, né, é simétrica. O que significa ser simétrica? Significa dizer que eles estão na mesma distância, tá? E aí, Fábio, mas saber disso me ajuda em quê? Ajuda em muita coisa, ó. Porque se você quer saber agora, ó, como é que eu traço a imagem de pontos, ficou muito simples, ó. A gente pode colocar um ponto A aqui, outro ponto B bem aqui atrás, outro ponto C aqui embaixo. Como é que eu traço a imagem desse ponto? É muito simples. Você pega uma régua, mede essa distância, projeta lá para trás a linha, mede essa distância com a régua, projeta lá para trás, P', meça essa distância com a régua do ponto até o espelho, projeta a mesma distância para trás e coloca aqui, ó, C', coloca embaixo, né, ó, aqui, ó, C'. Então, saber que existe essa simetria é interessante para você traçar a imagem de ponto, tá? Então, ó, traçar a imagem de ponto é só você medir a distância do objeto até o espelho, projeta para trás a mesma e faz essa representação. Só que agora eu queria desafiar vocês a traçar uma imagem de um objeto extenso. E a gente poderia fazer agora, né, ó, uma imagem de uma letra. Então, vou colocar aqui a letra F e vou aumentar o tamanho dela aqui, ó, para você entender o raciocínio. Eu vou aumentar bastante o tamanho dessa letra F para a gente aprender a traçar a imagem dela. Olha só, para você entender o raciocínio. Então, agora aqui você não tem mais uma letra, um ponto, me perdoe. Você tem um objeto extenso.
olha só, objeto extenso. Então aqui você vai ter, ó, um objeto extenso, tá? E como é que eu faço para traçar a imagem de um objeto extenso? Mas é muito simples. Você projeta aqui o espelho, olha só, projeta aqui o espelho, deixa eu colocar direitinho aqui, projeta o espelho, mais grosso um pouco essa linha, agora sim, melhorou. Então você projeta aqui o espelho, olha só, nada demais, coloca as ranhuras, obviamente, deixa eu colocar uma linhazinha mais fina, e agora você imagina que esse objeto é agora o quê? Um conjunto de pontos, ó. A, B, aqui embaixo, ó, C, D, E, F, G, H, I e J. Tranquilo demais, ó, E, F, G, H, ó, são um conjunto de pontos. E aí é muito simples, porque você já sabe como é que eu faço a imagem de um ponto. Você já aprendeu, ó. Então você vai pegar aqui o ponto A, meça a distância. Ah, tô dando quanto? 9. 9 mais 9, 18. Tá bem aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui é o A'. Aqui, por exemplo, vamos traçar agora o B. Ah, o B está aqui a distância do espelho. Ah, sei lá, 16, 15,5, né? 15 mais 15 dá 30, 31, né? Vai estar bem aqui atrás, ó. B', a imagem do B. Ah, Fábio, já entendi. E agora, aqui embaixo, C, meça a distância. Bora, vamos fazer comigo. Meça a distância. Para cá dando quanto? Está dando 9. 9 mais 9, 18. Está aqui debaixo do A. Beleza? Aqui ele, ó. E aqui, meça a distância daquele ponto lá atrás, o D. Vamos lá, de novo, ó. 14. 14 mais 14, 28. Está aqui ele atrás. Coloca lá, ó, 28. Esse aqui é o D'. Esse aqui, ó, é o C'. E aí, pessoal, você já consegue fazer, né, ó, porque você já sabe como é que constrói imagem de ponto, e aí você constrói agora, né, a imagem da letra F, ó. Tranquilo demais? Ó, constrói a imagem da letra F, já pode fazer aqui os seus desenhos, ó. E eu vou fazer aqui, não vou usar régua, porque eu tenho certeza que vocês já entenderam o raciocínio, né? Eu tenho certeza absoluta. Essa linha está um pouco mais grossa, mas vocês já entenderam a ideia. Eu tenho certeza disso, ó. Eu tenho a certeza que vocês já entenderam a ideia aqui. Eu peguei cada ponto e tracei as suas imagens. E aqui você tem, ó, a imagem da letra F. Dá para perceber o seguinte, ó, que essa imagem aí, ela tem algumas características que a gente vai ter que saber também, ó. Olha só, ela está à mesma distância, certo? A mesma distância. Então, a distância do ponto F ao espelho, se for D, ó, se a distância do objeto ao espelho é D, a distância da imagem até o espelho é D também. Se aqui for D', você sabe automaticamente que D é igual a D'. Você já sabe que são iguais. Então, quer dizer que ela é simétrica. Significa dizer que ela está à mesma distância. Essa imagem aí também, ela é do mesmo tamanho. Então, a imagem igual. Preste atenção. Essa imagem aí, ela é formada atrás do espelho. Ela é uma imagem, pessoal, virtual, tá? Toda imagem formada atrás do espelho é virtual. E ela é, pelo fato dela ser virtual, significa dizer que ela não pode ser projetada em tela. É uma imagem atrás do espelho, formada por prolongamento. Eu não posso projetar em tela, tá? Além dela ser virtual, pessoal, ela é direita, que é uma imagem em pé, tá? Então ela é em direita, é uma imagem virtual, igual, simétrica, e tem um detalhe interessante porque ela não sobrepõe, ou seja, as pernas da letra F está para a direita no objeto, está à esquerda. É o caso do nome da ambulância, na polícia, coloca ao contrário lá, por quê? Porque eu olho no retrovisor e ela vai ficar invertida para mim, tá? Então as imagens são enantiomorfas, significa que ela não sobrepõe, ou seja, a mão direita, as suas duas mãos aí que você olha nesse momento, a mão direita não é igual à esquerda, elas são enantiomorfas.
elas não sobrepõem, o polegar está em posição, os polegares estão em posições opostas. E como é o nome para ela que a gente chama? Enantiomorfa, tá? Então são imagens enantiomorfa. E aí a gente consegue, pessoal, matar os nossos problemas iniciais, aquelas perguntas que eu fiz, né? Como é que a gente gera essa imagem? Por prolongamento desses raios luminosos e com quais as características dessas imagens? São simétrica, igual, virtual, direita e enantiomorfa, beleza? Então essa parte aqui de objeto extenso a gente constrói dessa maneira, beleza? E aqui algumas considerações, né? Já estamos na reta final, que a distância do objeto P é igual à distância à imagem, aqui é a simetria que eu falei, né? Então aqui é simétrica, ok? Ó, nada demais, a gente já comentamos sobre isso, né? Que a distância da imagem ao objeto é a mesma. E aqui, pessoal, a gente pode traçar o campo visual. Então o campo visual é muito simples. Aqui você vai ter o objeto, aqui atrás você vai ter a imagem desse objeto, você sabe já traçar com uma régua, porque essa distância é igual a essa, você já aprendeu isso. E aqui você traça dois raios luminosos, passando pela extremidade inicial do espelho e a extremidade final do espelho. Então você pega, varre o espelho nas duas extremidades, e aí você vai ter essa região compreendida entre os raios que você traçou, é exatamente o campo visual. Como é que eu traço o campo? Projeta a imagem e traça dois raios varrendo as extremidades do espelho, tá? E aqui, pessoal, eu já comentei com vocês, estou só enfatizando, que a imagem do espelho plano, ela é virtual, simétrica, direita, em pé, não é porque está à direita, pelo amor de Deus, é em pé, é do mesmo tamanho e ela é enantiomorfa, que não sobrepõe, tá? Então, pessoal, para encerrar, a gente tem aqui as múltiplas imagens, né? Porque se você colocar aqui um objeto, esse objeto P entre dois espelhos E1 e E2, você vai ter múltiplas imagens formadas. Por quê? Porque o espelho E1 gera uma imagem atrás, aqui, que eu vou chamar de P1, Plinha não, aqui vai ser P1, né? Ó. P1. O espelho E2 gera também uma imagem aqui, que eu vou chamar de P2. O P2 é visto também pelo espelho E1, e ele vai gerar outra imagem aqui atrás, que eu vou chamar de P3. E esse P1, ele é visto pelo espelho E2, então eu vou gerar outra imagem aqui embaixo, que eu vou chamar de P4, e essas imagens vão parar de ser geradas quando elas entram aqui, ó, nesses prolongamentos dos espelhos. Então, quando ela cai nessa região aqui, que é o prolongamento dos espelhos, elas param. E a quantidade de imagem gerada quando você associa dois espelhos é 360 sobre alfa menos 1, onde esse alfa aqui é o ângulo entre os dois espelhos. E na prática, você está vendo aqui que tem dois espelhos associados. Este aqui, ó, é o espelho E1, este aqui é o espelho E2, e aqui você tem várias aranhas aqui apresentadas. Você só tem um objeto gerando várias imagens, né? Então, para a gente encerrar a aula de hoje, aqui você vai ter o Playmobil, que está sendo gerado aqui 3 imagens, e eu pergunto para você que ângulo é esse aqui, né? Esse ângulo alfa aqui, tá? Então, você sabe que N aí, nesse caso, é 3, porque são 3 imagens. Aí você faz, bom, N vai ser 360 sobre alfa menos 1. Você já sabe que esse N aí vai ser 3, então vai ficar 3, vai ser igual 360 sobre alfa menos 1. Passa para o outro lado, vai dar positivo, vai somar, fica 3 mais 1 vai dar 4, vai ficar 4. Vai ser igual 360 sobre alfa. Muda de posição esse alfa, multiplica em cruz, você vai ter a conclusão que esse alfa aí vai ser 360 por 4, que isso aqui vai dar exatamente 90 graus. Então, toda vez que você posiciona dois espelhos com um ângulo de 90 graus, você tem 3 imagens geradas. E essa aqui eu deixo como desafio para vocês, né? Você tem uma imagem, 2 imagens, 3 imagens, 4 imagens geradas.
Coloca aí para mim nos comentários qual é o ângulo formado entre esses dois espelhos. Pessoal, por hoje é só. Se eu fui longo, comenta aí. Se quer que eu seja um pouco mais rápido, comenta também. Se gostou, comenta e não esquece de curtir. Por hoje é só e até mais.